Oi pessoal, tudo bem? Voltei a fazer alguns vídeos. E além de ser terapeuta, que eu já tenho falado nos meus vídeos anteriores, eu sou uma pessoa que gosta de ler histórias e escrever histórias também. Ser terapeuta é praticamente isso, né? Ouvir histórias. Você ouvir a história de uma pessoa, analisar a história daquela pessoa e ajudar aquela pessoa a enfrentar a sua história. Todos nós temos uma história. Eu tenho uma história, você tem uma história, todos nós temos uma história. Fazer terapia é praticamente falar da sua história e resolver o que tem que ser resolvido ou só compreender o que tem que ser compreendido na sua história. E como eu sou uma pessoa que ama histórias, além da terapia, além de conversar com as pessoas, eu gosto também de ler histórias e ver histórias, né? No caso de filmes, séries, gosto muito, sempre gostei. Aliás, comecei gostando mais de filmes e séries e descobri que o meu gosto por ficção é exatamente isso, sobre histórias, sobre ouvir histórias e ler histórias de outras pessoas. E recentemente eu assisti um filme chamado Blood. Não é um filme tão assim, legal, mas é um filme legalzinho. É um filme pra quem gosta de filme de terror. Ele chama Blood, Sede de Sangue, né, na tradução brasileira. Ele é estrelado pela atriz Michelle Monaghan. E isso me chamou atenção, assim, pra mim. Eu tava escolhendo lá filmes de terror. E aí isso me chamou atenção por ela fazer parte, ser a atriz principal do filme. E eu fui assistir o filme. E assim, o filme, eu vou falar um pouquinho do filme, vou dar alguns spoilers, mas é porque eu quero fazer uma visão analítica desse filme, né? A mulher do filme, a atriz principal, é uma mulher separada, que teve problemas com drogas, mas já tá recuperada, e luta pela guarda dos seus filhos devido a esse problema que ela teve. E ela vai morar numa fazenda, e nessa fazenda é uma fazenda antiga, herdada, e ela é muito estranha, a fazenda, tem alguma coisa estranha ali no áreo, e eles têm uns cachorrinhos, que é do filho dela mais novo. Esse cachorrinho, ele foge, e ele volta muito estranho, e quando ele volta muito estranho, arredio, ele ataca o menininho, seu dono, e esse menininho contrai uma infecção, que ele quase morre no hospital, e a partir daí começa, assim, o lance da história, assim, umas revelações muito, muito interessantes, porque eu analisei, assim, psicologicamente toda essa situação aí. Enfim, o menininho, ele começa a ter sede de sangue, ele começa com uma infecção, ele entra em coma, e depois ele acorda do coma com sede de sangue, ele rouba uma bolsa de sangue porque ele tá com um problema, ele contrai uma anemia, né, através dessa mordida, uma anemia muito, muito severa. Só que ele acorda e rouba a bolsa de sangue e chupa o sangue daquela bolsa. Ela entender que ele só fica bem com o sangue e ele tem que ingerir pela boca, não por transfusão. Como normal, né, de toda pessoa que precisa de sangue, né? E aí, gente, é que tá. Essa mãe percebe isso, que o menino, ele precisa de beber o sangue pra ficar bem, porque ele tá, assim, num estado em que ele quase tá morrendo, e quando ele bebe o sangue, ele melhora do nada e melhora muito, fica muito bom. Então a mãe percebe isso. E a mãe pega essa criança, leva embora, e rouba algumas bolsas de sangue para levar em casa para alimentá-lo em casa. Porque ela pensa assim, ela é enfermeira, não contei isso, mas ela é enfermeira, e ela pensa assim, eu vou manter meu filho em casa bem até eu descobrir o que ele tem. Mas, gente, o negócio fica muito louco. Essa mãe continua alimentando esse filho, a bolsa continua alimentando em casa, em poucas quantidades de sangue, porque ela percebe que o filho vai piorando, ela vai lá, dá o sangue para ele bebe, ele melhora. E aí, um dia ela chega do trabalho e esse menino bebeu todas as bolsas de sangue que ela tinha roubado do hospital, então não tem mais bolsa de sangue. Então ela, tipo assim, ela volta pro hospital pra tentar roubar, só que quando ela chega lá, eles, desconfiados que alguém roubou aquelas bolsas de sangue, eles fazem um sistema que não dá mais pra ela roubar. E aí ela volta pra casa, mas antes ela passa no pet shop, ela compra alguns coelhos, leva pra casa, drena o sangue desses coelhos e guarda pro menino, faz um novo estoque de sangue pra manter esse menino vivo. Só que o menino não bebe o sangue do coelho, tipo, só que no mesmo efeito de quando ele bebe o sangue humano. Mano, ela percebeu isso, porque ele começa a passar mal, e começa a entrar em coma, e começa a dar convulsão, convulsionar, e ela fica em desespero, nessa. E aí ela volta pro hospital, porque ela trabalha aos finais de semana, daí entender que é aos finais de semana, ela volta pro hospital porque ela fez uma amizade com uma paciente terminal, e tenta sequestrar essa paciente, pra essa paciente manter o filho dela bem. Ela sequestra a paciente, leva pro porão da casa e fica drenando o sangue dessa mulher. Mantém ela em cativeiro e mantém o seu filho bem com o sangue dessa mulher. Gente, aí, tipo assim, a história é essa. A mãe, ela faz de tudo pra manter o seu filho vivo, mesmo sabendo que, pra isso, ele tem que beber sangue humano. Ele contraiu uma infecção naquela mordida. E aí, ela, percebendo isso, ela faz de tudo pra manter o seu filho bem. Até manter uma pessoa em cativeiro, pra roubar o sangue dessa pessoa que tá em estado terminal de vida, ela faz pra manter o seu filho bem. E depois, assim, tem um final, vocês podem assistir se vocês quiserem, mas no final, eu não vou dar spoiler do final, mas tem um final legal aí. Analisando essa história, tipo, a mãe dessa criança
É muito louco, eu ficava assim, gente, não é possível que ela tá fazendo isso pra manter o seu filho vivo. Mas você pensa como mãe, você faria isso pra manter o seu filho vivo? Você começa a se questionar, sabe? Estamos falando de... O filho dela não tava matando as pessoas nem nada até então. Ele tava só precisando desse tramo de sangue pra ele ficar bem. E ela fazendo umas loucuras total, assim. E isso me fez repensar, sabe? Sobre a minha maternidade. Mas não que é uma coisa legal que ela fez. Mas eu acredito, analisando a história dela, porque a história dela, antes dela chegar ali, naquela fazenda com aquele filho, ela teve uma história de vício, onde ela foi uma mãe ausente para aquela criança. Viveu longos anos da vida dela viciada em remédios, então ela ficava mais chapada do que acordada, normal. Então ela teve um tempo, assim, um longo tempo de distância. Parecia que ela queria recompensar aquilo, fazendo seu filho ficar vivo. Sabendo que ela tinha uma outra filha mais velha. Até então, no final, a filha descobre, no finalzinho, a filha descobre dessa pessoa que tá sendo lá presa, mantida em cativeiro, ela descobre, e aí ela explica pra filha pra poder continuar com aquilo, e a filha cede, tenta ajudar a mãe até. Mas, gente, eu fico pensando, o que eu entendi na análise, né, comportamental é que essa mãe realmente tem medo de perder, teve medo de perder aquela criança, né, de todas as maneiras, pela ausência que ela teve com aquela criança. E o que me fez pensar no comportamento dessa mãe, que além dela ter passado por tudo aquilo que ela passou, ela tem enfrentado o vício, ter saído do vício, um divórcio. Na história conta que o marido traiu ela com a babá enquanto ela ficava chapada. E ela se recuperou e aí ela separou do marido, deixou a casa pra ele, pro filho, pra babá, e foi morar com esses filhos. E, tipo, tudo que ela passou, a história de vida dela, fez com que ela fosse uma mãe muito mais insegura no jeito que ela fosse criar os filhos dela. E o fato dela ter guardado esse segredo, do filho tá com essa infecção e ele ter que se alimentar de sangue para sobreviver, e ela alimentar isso até onde ela conseguiu, porque depois tem um final, eu acredito que tudo isso foi uma consequência dos traumas emocionais que ela passou nessa época, né? Vai saber a história dela antes disso. Claro que isso é uma ficção, não é uma história real. Porém, assim, uma história, assim, que por trás dessa ficção, ela tem uma história. Ela tem uma história de vida que faz a gente pensar, né, nos comportamentos dessa mãe hoje. E isso é muito, muito interessante, gente. E diz aí se você faria o mesmo na condição dessa mãe. Se você fosse uma ex-drogada que está prestes a perder a guarda dos seus filhos, não teve contato com seu filho menor porque você vivia chapada, e se depara com essa situação louca que seu filho só sobrevive à base de sangue humano, e o que você faria? Você entregaria ele para as autoridades? Você já mataria seu filho de cara? O que você faria no lugar dessa mãe? Isso foi um questionamento que ficou o tempo todo na minha cabeça, analisando essa história, analisando o comportamento dessa mãe. E é isso, pessoal. Comente se você gostou, curtiu esse meu primeiro vídeo sobre análise comportamental, de história fictícia. Curte aí, compartilha e siga a gente aqui e ativa o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo.